E nossa equipe ela estava acompanhando essa coletiva da Comitiva Federal no Rio Grande do Sul e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, falou que desde o início do ano, 1.700 cidades brasileiras já registraram situações de emergência devido a desastres causados ou por chuvas em excesso ou por estiagem. A gente começou o ano com a notícia da tempestade do litoral de São Paulo, que foi a mais intensa na história do país, e agora essa história aqui do Rio Grande do Sul por conta do ciclone extratropical. Esse assunto preocupa demais porque são justamente esses locais que o governo deveria utilizar os mecanismos para aliviar o sofrimento das pessoas afetadas. Então, eu quero acionar o Miguel Daúde para a gente falar dessa questão humanitária, né, Daúde? Porque não tem como a gente impedir que essas coisas aconteçam, né? A natureza, a força da natureza se impondo. Então, é mais do que urgente que essas pessoas sejam atendidas, não é verdade? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Não tenha dúvida, Priscila, que os mecanismos existentes hoje, recursos para socorrer essas pessoas, é premente. Você não pode esperar, você não pode dar tempo, né? Uma vez que essas pessoas estão desabrigadas, estão ali, vamos imaginar, né, Priscila, perdeu a sua casa, perdeu a sua lavoura, muitos perderam parentes, né? Nós temos aí quase 20 mil mortos com isso. E esses extremos climáticos, né, quando nós percebemos e avaliamos em muitas cidades onde a ocupação ela é desordenada, ele tem um efeito maior, que foi o caso aqui de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, né, pessoas morando em costa, isso tudo causa um transtorno e uma tristeza muito grande. No entanto, chama também a atenção, Priscila, para a necessidade que o setor agrícola tem do seguro rural, né? Hoje, nós estamos aí já há menos de 10 dias, né, do Plano Safra 22, 23 findar, e não temos nenhuma definição de qual vai ser o Plano Safra 23, 24, e nem sabemos, né, qual será a verba para o seguro. Às vezes as pessoas criticam, né? Mas o produtor rural ele quer financiamento, ele quer seguro. Não, o produtor rural ele conta com variáveis que ele não tem controle. A questão do clima, a questão dos juros, a questão da infraestrutura, né? Tudo isso acaba levando num ciclo agrícola mais extenso, colocando riscos em que, se o governo ele pretende que a agricultura, a produção de alimentos, faça parte do seu item de segurança nacional, como todo mundo encara a produção agrícola assim, ele tem que pensar nisso. Então, Priscila, é muito triste, né? Nós, todo dia, nesses últimos 2 dias, ouvindo, né, essas tristes notícias, e, infelizmente, eu acho que isso só acontece, Priscila, o governo se manifesta, depois, passado isso, tudo cai no esquecimento. Vou só dar um exemplo. Lembra São Sebastião? As áreas que diriam que não seriam mais ocupadas já foram todas ocupadas, porque aí existe o poder político, ou seja, o vereador dá um jeitinho, o prefeito dá um jeitinho, e daqui a pouco volta tudo, e isso acaba trazendo um cenário triste como nós estamos presenciando. E olha, Priscila, pela questão do clima, nós vamos ter aí 2, 3 anos com extremos climáticos devido ao aquecimento da água do Pacífico. E parece, já há uma proporção, um percentual grande de que esse El Niño pode chegar a um extremo tão forte dos últimos 270 anos. Então, portanto, Priscila, temos que tomar muito cuidado, estar muito atento em relação a esses extremos climáticos. Tá certo, Daúde. Inclusive, foi o que eu falei agora, né, antes do Arthur se despedir, para acompanhar também o nosso podcast, que a gente justamente vai falar sobre isso, né, sobre esses efeitos cada vez mais severos, né, das condições do tempo, que é uma decorrência das mudanças climáticas, né? A gente tem um encurtamento da periodicidade de cada um desses eventos, tá? E, claro, cada vez fica mais preocupante para todos os setores, inclusive para o agronegócio, e principalmente quando a gente fala de vidas, né? E isso eu acho Exatamente. que algo irreparável, não tem o que a gente possa fazer num caso desse.
Daúde, obrigada aqui pela sua participação. Priscila, só uma coisa, rapidamente, eu vou ficar aqui ligadíssimo. Sim. Eu quero ouvir o Marcos Caruso falar sobre o Copom, se o Copom vai ou não reduzir a taxa de juros. Se eu puder, até deixo uma pergunta para ele. Com a queda da inflação, o Banco Central poderia sim, reduzir agora, nessa reunião dessa semana, né, Priscila? Você pergunta para ele. Vou ficar aqui. Estou louco para reduzir esse juro, porque essa inflação não é de demanda, é de oferta. Então, o Banco Central está exagerando um pouco. Daúde, pode ficar tranquilo que eu vou repassar a sua pergunta. Vai ser no próximo bloco que a gente vai falar com o Marco Caruso, tá certo? Tá certíssimo. Fica ligado aí. Continua assistindo a gente. Um abraço.